Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Palavras da Bíblia. Estamos começando mais um vídeo, e se você não for inscrito, já vai se inscrevendo no canal, deixando o seu like, e não esquece de deixar o seu comentário, isso vai nos ajudar demais. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. 1 Samuel 6. A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus 7 meses. Então os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para dizer-lhes: Que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como havemos de enviá-la para o seu lugar. Responderam eles: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis a ele uma oferta pela culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber porque a sua mão não se retira de vós. Então perguntaram: Qual é a oferta pela culpa que lhe havemos de enviar? Eles responderam: Segundo o número dos chefes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é uma e a mesma sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, imagens dos vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará o peso da sua mão de sobre vós, e de sobre vosso Deus, e de sobre vossa terra. Por que, pois, endureceríeis os vossos corações, como os egípcios e Faraó endureceram seus corações? Porventura, depois de os haver Deus castigado, não deixaram ir o povo, e este não se foi? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas que estejam criando, sobre as quais não tenha vindo o jugo, atai-as ao carro e levai os seus bezerros de após elas para casa. Tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro. Também metei num cofre, ao seu lado, as joias de ouro que haveis de oferecer ao Senhor como ofertas pela culpa. E assim a enviareis para que se vá. Reparai então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. Mas, se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, e que isto nos sucedeu por acaso. Assim, pois, fizeram aqueles homens. Tomaram 2 vacas que criavam, ataram-nas ao carro e encerraram os bezerros em casa. Também puseram a arca do Senhor sobre o carro, bem como o cofre com os ratos de ouro e com as imagens dos seus tumores. Então as vacas foram caminhando diretamente pelo caminho de Bet-Semes, seguindo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os chefes dos filisteus foram seguindo-as até o termo de Bet-Semes. Ora, andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale. E, levantando os olhos, viram a arca e, vendo-a, se alegraram. Tendo chegado o carro ao campo de Josué, o Bet-Semita parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Nisso os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que se achavam as joias de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E no mesmo dia os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. E os 5 chefes dos filisteus, tendo visto aquilo, voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes, pois, são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod por Gaza outro, por Asquelon outro, por Gate outro, por Ecrom outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 chefes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres. Disso é testemunha a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, pedra que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Ora, o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor o ferira com tão grande morticínio. Disseram os homens de Bet-Semes: Quem poderia subsistir perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, para lhes dizerem: Os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei e fazei-a subir para vós.
1 Samuel 7. Vieram, pois, os homens de Quiriate Jearim, tomaram a arca do Senhor e a levaram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. E desde o dia em que a arca ficou em Quiriate Jearim, passou-se muito tempo, chegando até 20 anos. Então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os Baalaíns e as astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se, pois, em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os chefes dos filisteus contra Israel. Ao saberem disto, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados, e não mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel lhe foram restituídas, desde Ecrom até Gate, cujos termos também Israel arrebatou da mão dos filisteus. E havia paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. De ano em ano rodeava por Betel, Gilgal e Mispá, julgando a Israel em todos esses lugares. Depois voltava a Ramá, onde estava a sua casa, e ali julgava a Israel. E edificou ali um altar ao Senhor. 1 Samuel 8. Ora, havendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e julgavam em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, mas desviaram-se após o lucro e, recebendo peitas, perverteram a justiça. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá e lhe disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar, como o têm todas as nações. Mas pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim e servindo a outros deuses, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, contudo lhes protestarás solenemente, e lhes declararás qual será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu, pois, Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe havia pedido um rei, e disse: Este será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos, e os porá sobre os seus carros,
e para serem seus cavaleiros, e para correrem adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e chefes de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servos. Tomará o dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis de escravos. Então naquele dia clamareis por causa de vosso rei, que vós mesmos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. O povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, para que nós também sejamos como todas as outras nações, e para que o nosso rei nos julgue, e saia diante de nós, e peleje as nossas batalhas. Ouviu, pois, Samuel todas as palavras do povo, e as repetiu aos ouvidos do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. 1 Samuel 9. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita. Era varão forte e valoroso. Tinha este um filho chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo de que ele. Desde os ombros para cima sobressaía em altura a todo o povo. Tinham-se perdido as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra de Salisa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Passando ainda pela terra de Benjamim, não as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zufi, Saul disse para o moço que ia com ele: Vem, voltemos, para que não suceda que meu pai deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Mas ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e ele é muito considerado. Tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos, pois, até lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Porém, se lá formos, que levaremos ao homem? Pois o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda tenho em mão 1/4 de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: Vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, outrora se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Dizes bem, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Quando eles iam subindo à cidade, encontraram umas moças que saíam para tirar água, e perguntaram-lhes: Está aqui o vidente? Ao que elas lhes responderam: Sim, eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que ele suba ao alto para comer. Pois o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa a sacrifício, e depois os convidados comem. Subi agora, porque a esta hora o achareis. Subiram, pois, à cidade, e, ao entrarem, eis que Samuel os encontrou, quando saía para subir ao alto. Ora, o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul chegar, dizendo: Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Pois olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim.
E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Então Saul se chegou a Samuel na porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é a casa do vidente. Respondeu Samuel a Saul: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, porque comereis hoje comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Também quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te preocupes com elas, porque já foram achadas. Mas para quem é tudo que é desejável em Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul: Acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas desta maneira? Samuel, porém, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à câmara e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Depois disse Samuel ao cozinheiro: Traze a porção que te dei, da qual te disse: Põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque te foi guardado para esta ocasião, para que o comesses com os convidados. Assim comeu Saul naquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou Samuel com Saul no eirado. E se levantaram de madrugada, quase ao subir da alva, pois Samuel chamou a Saul, que estava no eirado, dizendo: Levanta-te para eu te despedir. Levantou-se, pois, Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. Quando desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E ele passou. Tu, porém, espera aqui, e te farei ouvir a palavra de Deus. 1 Samuel 10. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou, e disse: Porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas, e anda aflito por causa de ti, dizendo: Que farei eu por meu filho? Então dali passarás mais adiante, e chegarás ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus, a Betel, levando um 3 cabritos, outro 3 formas de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás das mãos deles. Depois chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, pois Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ter contigo, para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias, até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. Ao virar Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles iam chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que o tinham conhecido antes, ao verem que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: Que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: Está também Saul entre os profetas? Tendo ele acabado de profetizar, foi ao alto. Depois o tio de Saul perguntou-lhe, a ele e ao seu moço: Aonde fostes? Respondeu ele:
procurar as jumentas, e, não as tendo encontrado, fomos ter com Samuel. Disse mais o tio de Saul: Declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel. Ao que respondeu Saul a seu tio: Declarou-nos seguramente que as jumentas tinham sido encontradas. Mas quanto ao assunto do reino, de que Samuel falara, nada lhe declarou. Então Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós hoje rejeitastes a vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e angústias, e lhe dissestes: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, segundo as vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim. E, quando fez chegar a tribo de Benjamim, segundo as suas famílias, foi tomada a família de Matri, e dela foi tomado Saul, filho de Quis. E o procuraram, mas não foi encontrado. Pelo que tornaram a perguntar ao Senhor: Não veio o homem ainda para cá? E respondeu o Senhor: Eis que se escondeu por entre a bagagem. Correram, pois, e o trouxeram dali. E estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo desde os ombros para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já a quem o Senhor escolheu. Não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo aclamou, dizendo: Viva o rei! Também declarou Samuel ao povo a lei do reino, e a escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para sua casa, e foi também Saul para sua casa em Gibeá, e foram com eles homens de valor, aqueles cujo coração Deus tocara. Mas alguns homens ímpios disseram: Como pode este homem nos livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém ele se fez como surdo,